questão político-espiritual, que é da ordem daquilo que o Godard fala, e que a Annette Abramovic, que é uma das grandes pesquisadoras do campo das infâncias, que é enxergar as crianças como prisioneiras políticas dos adultos. Ao mesmo tempo, não só as crianças, mas as próprias pessoas adultas também são prisioneiras por conta de uma vontade de controle. Ou seja, como é que a gente se relaciona com a vida de um modo policialesco, de um modo do controle. Ou seja, controlar essas forças, essas potências de se relacionar com o mundo de um modo diverso, que seria próprio da infância. Com isso, eu não estou a pensar a infância como um conceito romântico ou um conceito salvacionista. Não se trata disso, porque cairia no perigo russoniano, né? O Jean-Jacques Rousseau, que falou do bom selvagem, filósofo de Genebra, suíço, mas não se trata disso. Se trata de pensar que a infância é uma potência também disruptiva, mas é alguma coisa que adormece e que nos adultera. À medida que a infância se perde, nos adulteramos e nos tornamos mais facilmente menos brincantes e menos narradores. Então, esse é um caminho que vai ser um caminho importante, né? Pode avançar um pouquinho. Tem uma fala de 87 da Angela Davis que é muito interessante. Ela estava na África do Sul, e ela diz uma coisa que é muito curiosa, que as crianças eram mais resistentes ao sistema do apartheid do que as pessoas adultas. Eram mais insurgentes, mais rebeldes. Como pode ser isso? Em que medida pode ser uma criança tão capaz de se voltar contra um sistema? A minha especulação é que a Angela Davis, nessa fala, nessa apresentação, ela está pescando essa dimensão da infância como experiência e da experiência da infância no corpo da criança. E a criança realiza isso de um modo radical. E essa radicalização de realização da infância, como essa possibilidade de interpretar o mundo e de criar outras narrativas brincantes para a vida, é aquilo que parece se perder ao longo do tempo. É uma falta de conexão com as potências da própria vida. Isso se perderia. Ou seja, a hipótese aqui especulativa filosófica que eu trago é que, por exemplo, em algumas sociedades que são mais prenes de adultidade, a adolescência é um momento de muita crise, porque é justamente a perda radical da infância, o que não acontece em qualquer sociedade. Ou seja, algumas sociedades, algumas culturas que são mais tomadas do estado de infância, as pessoas mais velhas ou mais novas, elas se mantêm numa certa conexão com as coisas. Elas se mantêm capazes de enxergar as coisas não como elas pensam que são, mas como as coisas realmente se apresentam. Isso é uma dificuldade. A adultidade é justamente a perda dessa capacidade de encarar as coisas e brincar com elas, cirandar com elas. Tem uma narrativa que eu imagino que muita gente conheça. Eu já contei essa história, eu vou contar que ela cabe, mas é a história dos IBGs, que eu imagino que muita gente conheça. Então, para quem conhece, pode me ajudar se for preciso, mas é uma história clássica. É uma história de um casal de gêmeos que é filho de Xangô e Oxum. Então, Xangô e Oxum tiveram um casal de crianças, né, gêmeas, e esse casal de crianças, por uma razão que não cabe aqui, foi ser criado por Orumilá e Iemonjá. Orumilá, que é quem Orumilá? Orumilá é aquele que guarda os segredos dos caminhos. É aquele orixá, um rei, que tem o segredo dos 256 caminhos que toda pessoa vai poder caminhar depois que ela entra numa encruzilhada. A vida é feita de encruzilhadas. Encruzilhadas que são 4 ruas. A rua de ar, a rua de água, a rua de terra e a rua de fogo. E no cruzamento dessas ruas, cada pessoa, quando caminha, encontra 256 possibilidades. Isso quem sabe é Orumilá. Iemonjá, sua esposa, conhece o segredo também da dança, o segredo do mistério da própria vida. E esse casal de crianças
vai viver com a Orumilá e Iemonjá, eles passam por uma situação nova. Qual é essa situação? Então aí é a parte da história que acho que muita gente conhece, é quando chega até o reino de Orumilá e Iemonjá um forasteiro. E esse forasteiro, ele tem um ogó, é um cajado. E esse cajado tem o poder de tudo que ele toca, perde a vida. Tudo que ele toca, morre. E ele vai tocando em árvore, vai tocando em planta, vai tocando em bicho, vai tocando em gente. Orumilá, preocupado, porque o reino está quase acabando, ele manda um embaixador. Manda um embaixador, manda uma embaixatriz. O embaixador e a embaixatriz vão e nenhum dos dois voltam. Então ele, preocupado, ele manda quem? Manda um guerreiro versado nas artes do ferro, era ferreiro, sabia fazer espada, sabia arremessar flecha, e vai lá. O guerreiro não volta. Vendo isso, ninguém mais quer ir combater aquele forasteiro. Esse forasteiro, que pouca gente sabia o nome, ele continua tocando nas coisas. E aí, óbvio, que quem vai lá são as crianças. Elas falam que querem ir, mas não sem brigar com o pai e com a mãe, que não querem que as crianças vão até lá. E as crianças vão, depois de muito insistir, e pegam de Iemonjá um tambor encantado. O tambor de Iemonjá, ele tem o poder de fazer todo mundo que ouve aquele som dançar. E Iemonjá toca isso, e as crianças dançam. E tocam um tambor. Mas não tocam de qualquer jeito. De vez em quando, toca o irmão, dança, dança e dança com a morte, e a irmã descansa. A irmã descansa. E quando o irmão cansa, a irmã pega o tambor do irmão e vai tocar e dançar com a morte. A irmã dança, canta, toca, dança, toca, ela se cansa e troca de lugar com o irmão. O irmão pega o tambor de Iemonjá, da mãe, toca, dança, quando se cansa, troca de lugar com a irmã. Então a irmã vai lá, toca, dança e troca de lugar com o irmão. O irmão vai lá, toca, dança, toca, até que a morte diz que está incomodada de fazer o que ela não quer fazer. E ela decide que vai embora. Eu vou embora, ela diz. Eu vou embora e vou voltar aqui de vez em quando. E aprendi uma coisa: nunca vou ficar num só lugar por muito tempo. E a morte vai embora. As crianças colocaram a morte para dançar. Essa é uma história, é um itã tradicional iorubá, que está nas tradições do culto a Ifá, e que no Brasil ele se reterritorializa no candomblé, né? Também na Umbanda. Então, quem tem uma formação religiosa, talvez candomblé Umbanda já tenha ouvido essa história de outras maneiras, com mais detalhes, talvez. Aqui o que importava eram alguns pontos. É entender que é a infância desse menino, dessa menina, que colocam a morte para dançar. Ou seja, mesmo diante da morte, essas crianças são capazes de brincar. É brincando que a morte se afasta. Não quer dizer que a morte vai embora para sempre, mas a gente consegue manter a nossa sabedoria, porque a brincadeira protege tudo aquilo que nós conservamos e produzimos. E só 2 crianças podiam fazer isso. Ou seja, uma interpretação filosófica possível é que o estado de infância é aquilo que torna viável a manutenção da vida. Esse estado de infância, ele estaria em 2 coisas, em 2 verbos: o verbo brincar e o verbo narrar. Então vou pensar narrativa, não vou falar nada de muito novo para vocês, vou falar aquilo que está no texto Mil e Uma Noites, de Sherazade, que a Sherazade fala com Shariar, e também está no Mário Lúcio Souza, o cabo-verdiano premiado, que escreveu o Língua. E o próprio Milton Ratum, com os 2 irmãos, também fala sobre isso. Então, tanto o Milton Ratum, brasileiro, tanto o Mário Lúcio Souza, premiado, escritor, com um livro maravilhoso, Língua, e tanto o trabalho clássico do mundo persa, As Mil e Uma Noites, eles trabalham com alguma coisa que eu estou a interpretar nas minhas pesquisas, com uma outra colega, professora da UERJ, Luciana Pires Alves, e que é pensar a narrativa como uma potência do estado de infância. Isso está descrito também no best-seller, que
talvez muita gente tenha lido, que é de um cara incrível, que é o Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O que aparece, o que eu estou a chamar de estado de infância, é que a possibilidade de contar história, de fazer narrativa, é o que mantém a vida.